No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão português, Miguel Santos, um jovem de 25 anos, recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Seu melhor amigo, Tomás, ligou chorando, confessando que havia traído sua confiança ao revelar seu segredo mais profundo à família conservadora de Miguel: ele era gay. No dia seguinte, os pais de Miguel o confrontaram na sala de estar da casa antiga no Bairro Alto, com olhares de decepção e raiva, expulsando-o de casa sem um centavo, deixando-o na rua com apenas uma mochila nas costas. Miguel cambaleou pelas ruas empedradas, o peso da rejeição esmagando seu peito. Ele sempre soubera que sua orientação sexual seria um escândalo em uma família católica tradicional, mas nunca imaginara que Tomás, o homem por quem nutria sentimentos não correspondidos, seria o catalisador de sua ruína. Sem opções, Miguel respondeu a um anúncio de emprego urgente: babá para gêmeos de 7 anos em uma mansão nos arredores de Sintra. O empregador era Ricardo Almeida, um bilionário viúvo, conhecido por sua fortuna em vinhos e imóveis, cujos filhos, João e Pedro, haviam ficado cegos em um acidente de carro 2 anos antes, segundo os médicos, de forma irreversível. Ao chegar à imponente vila rodeada por vinhedos, Miguel foi recebido por Ricardo, um homem de 40 anos, alto e imponente, com olhos cinzentos que pareciam carregar o peso do mundo. Os meninos precisam de alguém paciente, disse Ricardo, sua voz grave quando no hall de mármore. Eles são cegos, Miguel. Para sempre. Não espere milagres. Miguel assentiu, escondendo sua própria dor, e começou seu trabalho imediatamente. Os gêmeos eram idênticos, com cabelos castanhos cacheados e um ar de fragilidade que partia o coração. João era quieto, introspectivo, enquanto Pedro era mais agitado, sempre testando limites. Nos primeiros dias, Miguel se dedicou a ensinar os meninos a navegar pela casa usando sons e toques. Ele contava histórias de fadas portuguesas, adaptando-as para que pudessem ver com a imaginação. Mas algo o incomodava. Durante uma brincadeira no jardim, Pedro tropeçou em uma pedra que Miguel havia descrito perfeitamente, mas João evitou obstáculos com uma precisão que parecia além do tato. Como você soube onde estava a árvore? Perguntou Miguel a João, que sorriu timidamente. Eu ouvi o vento nas folhas. Miguel franziu a testa, mas descartou como coincidência. À noite, após colocar os meninos na cama, Miguel conversava com Ricardo na varanda, sob as estrelas. Ricardo falava de sua falecida esposa, Maria, morta no mesmo acidente que cegara os filhos. Eu os protejo de tudo, confessou ele, bebendo um copo de vinho do Porto. A família Almeida não tolera fraquezas. Miguel sentiu uma conexão crescente, mas reprimiu seus sentimentos, sabendo que Ricardo era heterossexual, ou pelo menos assim se apresentava. No entanto, em momentos de silêncio, ele notava olhares demorados de Ricardo, olhares que o faziam questionar. Uma semana depois, durante uma visita ao médico da família, Dr. Oliveira, Miguel ouviu uma conversa sussurrada entre o doutor e Ricardo. Os testes confirmam cegueira histérica, não orgânica. Mas se contarmos, a pressão familiar os destruirá. Miguel congelou atrás da porta. Cegueira histérica. Significava que os meninos não estavam cegos fisicamente, mas psicologicamente, talvez pelo trauma da perda da mãe. Porque Ricardo escondia isso. Ele decidiu confrontar o patrão naquela noite. Porque você mente para eles? Perguntou Miguel, sua voz tremendo de raiva. Ricardo empalideceu. Minha família. Meus pais são tradicionais. Se souberem que é psicológico, vão culpar a fraqueza mental e me forçar a mandá-los para uma instituição. Eu não posso perdê-los. Miguel sentiu um misto de pena e fúria. E você os deixa sofrer. Isso é cruel. Ricardo se aproximou, seus olhos suplicantes. Ajude-me, Miguel. Por favor. Naquele momento, algo mudou entre eles, uma faísca de confiança, ou talvez mais. Os dias seguintes foram tensos. Miguel começou a testar os meninos sutilmente, expondo-os a estímulos visuais disfarçados. Em uma tarde, ele fingiu derrubar um vaso colorido, e Pedro piscou involuntariamente. Você viu isso? Exclamou Miguel. Pedro negou, aterrorizado. Não, eu não posso ver. Papai disse que somos cegos para sempre. Miguel percebeu o medo profundo, enraizado no trauma e na manipulação involuntária de Ricardo. Enquanto isso, a atração por Ricardo crescia. Durante um jantar,
Ricardo tocou sua mão acidentalmente, e o toque perdurou. Você é diferente, Miguel, murmurou ele. Me faz questionar tudo. Miguel recuou, lembrando de Tomás e da traição. Eu sou gay, Sr. Almeida. Isso complica as coisas. Ricardo não se afastou, em vez disso, confessou, eu também lutei com isso minha vida toda. Maria era uma cobertura. O choque de Miguel foi imenso. Ricardo era gay, escondido atrás de uma fachada de heterossexualidade para agradar a família conservadora. Mas a revelação trouxe novos conflitos. A mãe de Ricardo, Dona Isabel, uma viúva aristocrática, visitou a vila e notou a proximidade entre eles. Quem é esse rapaz? Perguntou ela, com desdém. Ricardo mentiu, apenas o babá. Dona Isabel investigou o passado de Miguel e descobriu sua expulsão de casa por ser gay. Você trouxe um pervertido para cá, gritou ela. Ricardo defendeu Miguel, mas o dano estava feito. Dona Isabel ameaçou cortar o apoio financeiro se Ricardo não demitisse Miguel. Miguel, ferido, considerou ir embora, mas os meninos precisavam dele. Ele decidiu ficar e ajudar os gêmeos a enfrentar a verdade. Em uma sessão improvisada, ele os levou a um quarto escuro e acendeu uma luz gradual. Vocês podem ver se quiserem, disse gentilmente. João chorou, eu vejo sombras. Era o começo da cura, mas também do caos. A tensão na vila de Sintra escalava como as nuvens de uma tempestade atlântica. Miguel, agora ciente do segredo de Ricardo, lutava com seus próprios demónios internos. Ele se via dividido entre o desejo de ajudar os gêmeos e o medo de se envolver romanticamente com um homem preso em um armário de mentiras. Você não pode viver assim para sempre, disse Miguel a Ricardo durante uma caminhada pelos vinhedos ao pôr do sol. Ricardo suspirou, minha família controla tudo. Se souberem que sou gay, perco a herança, os negócios. E talvez os filhos. Os gêmeos, João e Pedro, começavam a mostrar sinais de recuperação. Miguel incorporava terapias sutis, como descrever cores e formas enquanto brincavam, incentivando-os a admitir o que sentiam. Pedro, o mais ousado, confessou um dia, eu vejo o azul do céu, mas tenho medo de dizer. Miguel o abraçou, o medo é o que os cega, não o acidente. Mas João resistia, traumatizado pela memória da mãe morrendo no carro. Se eu vir, vou lembrar dela sangrando, soluçou ele. Dona Isabel não desistia. Ela contratou um detetive particular para vigiar Miguel, descobrindo e-mails antigos para Tomás, cheios de declarações de amor. Em uma visita surpresa, ela confrontou Ricardo na sala de jantar, esse homem é uma ameaça. Ele é homossexual e vai corromper seus netos. Ricardo, pálido, defendeu, ele é o melhor para os meninos. Mas Dona Isabel revelou seu plano, ou você o demite, ou eu revelo ao conselho da empresa sua fraqueza. Miguel, escutando escondido, sentiu o estômago revirar. Era a mesma rejeição que sofrera em casa. Naquela noite, Ricardo e Miguel tiveram sua primeira discussão acalorada. Você vai me sacrificar para agradá-la? Perguntou Miguel, lágrimas nos olhos. Ricardo hesitou, eu não sei. Os meninos vêm primeiro. Miguel se sentiu traído novamente, como com Tomás. Ele decidiu agir sozinho, marcando uma consulta secreta com um psicólogo especializado em trauma infantil, Dra. Silva, em Lisboa. Levando os gêmeos à cidade sob pretexto de um passeio, Miguel os apresentou ao doutor. É cegueira conversiva, confirmou Dra. Silva após exames. Com terapia, eles podem recuperar a visão plena. Mas avisou, enfrentar o trauma será doloroso. Durante a sessão, Pedro descreveu o acidente, mamãe gritou, e tudo ficou escuro. João acrescentou, papai chorou, mas disse que era para sempre. Miguel percebeu que Ricardo, em seu luto, havia reforçado a ilusão para protegê-los, ou a si mesmo. De volta à vila, Ricardo descobriu a consulta e explodiu, você agiu pelas minhas costas. Isso pode destruí-los. Miguel rebateu, ou salvá-los. Você os mantém cegos para não lidar com sua própria culpa. A discussão escalou para uma confissão. Ricardo admitiu que se sentia culpado pelo acidente, pois discutia com Maria sobre seu segredo gay quando o carro derrapou. Eu causei isso, chorou ele. Miguel o consolou, e em um momento de vulnerabilidade, eles se beijaram pela primeira vez,
um beijo cheio de dor e esperança. Mas a sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas, começava a se intrometer. Rumores se espalharam na pequena comunidade de Sintra, o babá gay e o viúvo bilionário. Um jornal local publicou uma nota anônima, provavelmente de Dona Isabel, questionando a influência inadequada sobre as crianças. Ricardo recebeu chamadas de acionistas preocupados, sua imagem afeta os negócios. Miguel enfrentou seu próprio passado quando Tomás ligou, pedindo perdão. Eu te traí porque tinha ciúmes, confessou Tomás. Eu também sou gay, mas covarde. Miguel, fortalecido pela relação com Ricardo, rejeitou, você me destruiu. Agora eu reconstruo sozinho. Essa conversa o fez refletir sobre as escolhas, trair a si mesmo por aceitação social ou enfrentar a verdade, pagando o preço. Enquanto isso, os gêmeos progrediam. Em uma tarde chuvosa, Miguel os levou ao oceanário de Lisboa, descrevendo peixes coloridos. Pedro exclamou, eu vejo o peixe amarelo. Foi um avanço, mas João recuou, tendo um ataque de pânico. Não quero ver a morte da mamãe. Miguel o acalmou, mas percebeu que a cura exigia confrontar Ricardo sobre sua culpa. Dona Isabel, furiosa com os rumores, exigiu uma reunião familiar. Ela chegou com advogados, ameaçando custódia dos gêmeos se Ricardo não endireitasse sua vida. Você sempre foi fraco, cuspiu ela. Ricardo, pela primeira vez, rebateu, fraco é esconder quem sou. Mas hesitou ao ver os meninos. Miguel interveio, deixe-os escolher. Eles merecem a verdade. A noite terminou em impasse, com Dona Isabel partindo prometendo guerra. Miguel e Ricardo se uniram mais, mas o preço era alto. Miguel perdeu amigos da comunidade LGBT por se envolver com um closeted, e Ricardo enfrentava boicotes nos negócios. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções na vila de Sintra. Miguel e Ricardo navegavam uma relação nascente, cheia de toques furtivos e conversas profundas à meia-noite, mas sempre à sombra da ameaça de Dona Isabel. Nós precisamos ser discretos, insistia Ricardo, temendo pela custódia dos filhos. Miguel concordava, mas internamente se questionava, valia a pena amar alguém que ainda se escondia? Os gêmeos continuavam a terapia com Doutora Silva. Pedro recuperava a visão rapidamente, encantado com as cores do mundo. Olha o verde das vinhas, João, exclamava ele. Mas João lutava, sua cegueira psicológica enraizada na culpa infantil. Ele acreditava ter distraído o pai no carro, causando o acidente. Foi minha culpa, confessou a Miguel. Miguel o abraçou, ninguém é culpado. Foi um acidente. Mas sabia que Ricardo precisava admitir sua parte. Uma crise eclodiu quando Dona Isabel enviou uma carta oficial, exigindo que os gêmeos fossem avaliados por seu próprio médico, o Dr. Oliveira, que sabia do segredo mas obedecia à família. Eles vão reforçar a mentira, alertou Miguel. Ricardo, dividido, concordou com a avaliação para aplacar a mãe. Miguel se sentiu traído, você escolhe ela de novo. A discussão levou a uma separação temporária, com Miguel dormindo no quarto de hóspedes. Na avaliação, Dr. Oliveira examinou os meninos e, sob pressão de Dona Isabel, declarou, cegueira permanente. Qualquer progresso é ilusão. Pedro, furioso, gritou, eu vejo você, seu mentiroso. O caos se instalou. Dona Isabel acusou Miguel de manipulação, você os envenenou com ideias modernas. Ricardo, forçado a escolher, defendeu os filhos, basta, mãe. Eles estão melhorando graças a Miguel. A família Almeida se dividiu. O pai de Ricardo, um patriarca doente, ligou de Porto, apoiando Dona Isabel, não toleramos escândalos. Pense na herança. Ricardo, abalado, confidenciou a Miguel, eu posso perder tudo. Miguel respondeu, mas ganhar a liberdade. Eles se reconciliaram, mas o beijo foi amargo, tingido de medo. Sociedade entrava em cena. Um ativista LGBT local, sabendo dos rumores, contatou Miguel, sua história pode inspirar muitos em Portugal. Miguel hesitou, temendo expor Ricardo. Mas quando um jornal sensacionalista publicou uma foto deles juntos, capturada por paparazzi, o inferno desabou. Título, Bilionário Almeida em romance gay. Escândalo na elite portuguesa. Acionistas exigiram uma reunião. Ricardo viajou a Lisboa, deixando Miguel com os meninos.
Sozinho, Miguel enfrentou um confronto com Tomás, que apareceu na vila pedindo reconciliação. Eu errei, mas te amo, disse Tomás. Miguel, tentado pela familiaridade, quase cedeu, mas lembrou das traições. Você me usou. Ricardo me valoriza. Tomás partiu magoado, mas prometendo silêncio. Enquanto isso, João teve um breakthrough na terapia. Ele desenhou o acidente, vendo pela primeira vez as imagens em sua mente. Papai estava bravo com mamãe por causa de um segredo, disse ele. Miguel soube que os meninos haviam ouvido discussões sobre a sexualidade de Ricardo. Isso explicava o trauma profundo. Ricardo voltou da reunião derrotado. Eles querem que eu negue tudo. Ele preparou uma declaração pública. Miguel é apenas o babá. Miguel, ouvindo, sentiu o coração partir. Você me nega. Ricardo chorou, pelos meninos. Mas Pedro, escutando, interveio. Papai, nós vemos agora. Seja honesto. Os gêmeos, unidos, confrontaram o pai. Não queremos viver na mentira. Inspirado, Ricardo rasgou a declaração. Em vez disso, ele chamou uma coletiva de imprensa em Lisboa, revelando: sou gay, e Miguel é mais que um empregado. Meus filhos não estão cegos para sempre, era trauma. O choque foi imenso. Dona Isabel deserdou imediatamente, e negócios sofreram boicotes de conservadores. Miguel, orgulhoso mas aterrorizado, apoiou Ricardo. Mas o preço veio, ameaças anônimas chegaram, e os meninos foram alvos de bullying na escola especial. João regrediu, perdendo progresso visual. Por que papai fez isso? Perguntou ele. Miguel explicou, pela verdade. Mas dói. Em uma noite tempestuosa, Dona Isabel invadiu a vila. Você destruiu nossa família. Ela tentou levar os gêmeos, mas Ricardo abarrou. Eles ficam comigo. A polícia foi chamada, e Dona Isabel partiu, prometendo processo por custódia. Miguel e Ricardo se uniram mais, mas o amor era testado. Valeu a pena? Perguntou Miguel. Ricardo respondeu, sim, pela liberdade. Mas internamente, Miguel duvidava, sentindo o peso da sociedade portuguesa, ainda lutando com a aceitação LGBT. O outono chegava a Sintra com ventos frios, espelhando o clima na Vila Almeida. Ricardo enfrentava as consequências de sua revelação. Ações caíram, parceiros cancelaram contratos, e a mídia o pintava como um traidor da tradição portuguesa. Eu perdi milhões, confessou ele a Miguel, enquanto revisavam finanças. Miguel, que agora dividia o quarto com Ricardo, consolava, mas ganhou integridade. No entanto, o estresse cobrava, discussões sobre dinheiro e futuro aumentavam. Os gêmeos, com visão quase plena, adaptavam-se ao mundo visual. Pedro explorava os jardins, fascinado por flores, enquanto João, mais cauteloso, lia livros infantis pela primeira vez. Mas o bullying persistia, colegas zombavam, filhos de gay. Miguel os defendia na escola, mas o incidente escalou quando Pedro brigou, voltando com um olho roxo. Eles dizem que papai é doente, chorou ele. Ricardo, furioso, processou a escola, mas o dano emocional era profundo. Dona Isabel intensificava a batalha pela custódia. No Tribunal de Lisboa, ela argumentava: Ricardo é instável, expondo as crianças a um estilo de vida imoral. O juiz, conservador, parecia inclinado a ela. Miguel testemunhou: eu vi a transformação. Ricardo é um pai amoroso. Mas o advogado de Dona Isabel expôs o passado de Miguel, expulso de casa por homossexualidade. Que exemplo! Miguel se sentiu exposto, sua dor revivida. Tomás reapareceu, oferecendo ajuda: eu posso testemunhar a seu favor. Mas Miguel desconfiava: porquê? Tomás admitiu: culpa. E ainda te amo. Isso criou tensão com Ricardo, que ciumento, acusou: você ainda sente algo por ele. Miguel negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Em uma reviravolta, Doutora Silva revelou evidências, gravações de sessões mostrando o progresso dos meninos graças a Miguel. O juiz adiou a decisão, mas Dona Isabel não parou. Ela vazou para a imprensa que Ricardo havia fabricado a cegueira para ganhar simpatia. A mentira se espalhou, danificando mais a reputação. Ricardo, pressionado, considerou um acordo: dividir custódia para salvar os negócios.
Pelos meninos, justificou. Miguel explodiu, você os entrega para ela. Depois de tudo. A briga culminou em Miguel saindo da vila, indo para um hotel em Lisboa. Sozinho, ele refletiu sobre suas escolhas. Amar Ricardo significava constante sacrifício. Os gêmeos, sentindo a ausência, imploraram a Ricardo: traga Miguel de volta. Ele nos curou. Ricardo, arrependido, foi atrás de Miguel. Eu errei. Não posso perdê-lo. Eles se reconciliaram, mas com condições. Ricardo venderia partes da empresa para a independência financeira. A comunidade LGBT portuguesa apoiou. Uma petição online coletou milhares de assinaturas pela família. Um evento em Lisboa, com Miguel e Ricardo falando, virou símbolo de luta contra preconceito. Mas o backlash veio: protestos conservadores fora da vila, com cartazes "Protejam as crianças". João, afetado, teve uma recaída: eu não quero ver mais. Miguel, de volta, o ajudou: ver é corajoso. Em uma sessão familiar, eles confrontaram o acidente juntos, chorando e perdoando. Ricardo admitiu: eu estava distraído por meus segredos. Os meninos perdoaram: nós te amamos, papai. Dona Isabel, vendo a união, ofereceu trégua: se você se afastar desse homem, eu paro. Ricardo recusou: Miguel é família. Furiosa, ela prosseguiu com o processo. No dia do verdito, tensão no tribunal. O juiz, influenciado pela opinião pública, decidiu a favor de Ricardo: a família moderna merece proteção. Vitória, mas Dona Isabel deserdou definitivamente. Ricardo vendeu vinhedos para pagar dívidas. Miguel e Ricardo celebraram, mas o amor era marcado por cicatrizes. Nós pagamos caro, disse Miguel. Ricardo respondeu: mas estamos livres. No entanto, Tomás, rejeitado, vazou e-mails antigos de Miguel para a imprensa, criando mais escândalo, babá gay em triângulo amoroso. A traição de Tomás abalou Miguel, porque as pessoas próximas nos machucam. Ricardo o apoiou, mas a confiança foi testada novamente. O inverno em Sintra trazia neblina densa, obscurecendo os caminhos da vila como os conflitos não resolvidos. Com a custódia garantida, Ricardo e Miguel tentavam normalidade, mas o vazamento de Tomás trouxe nova onda de escrutínio. Jornais questionavam: Miguel traiu Ricardo. Miguel negou publicamente: Tomás é passado. Mas internamente, duvidava de sua capacidade de amar sem dor. Os gêmeos, agora com visão plena, ingressaram em escola regular. Pedro se adaptou bem, fazendo amigos, mas João lutava com ansiedade, temendo perda. E se papai e Miguel brigarem? Perguntava. Miguel assegurava: nós lutamos juntos. Mas uma discussão sobre casamento surgiu. Em Portugal, casamento gay era legal desde 2010, mas Ricardo hesitava por medo residual. Dona Isabel, derrotada mas vingativa, aliou-se a conservadores para boicotar os vinhos Almeida. Vendas caíram, forçando Ricardo a demitir funcionários. Eu falhei com eles, lamentou. Miguel sugeriu diversificar: invista em turismo LGBT-friendly. Ricardo adotou a ideia, transformando parte da vila em pousada. Tomás, consumido por ciúmes, confrontou Miguel em Lisboa: você escolheu o rico Closeted em vez de mim. Miguel rebateu: você me traiu 2 vezes. Tomás, desesperado, ameaçou revelar mais segredos. Miguel, temendo, contou a Ricardo, fortalecendo sua união. Uma crise de saúde abalou, João adoeceu com febre alta, revivendo traumas. No hospital, médicos confirmaram: estresse psicológico. Ricardo culpou-se: minha revelação causou isso. Miguel consolou: não. A mentira causaria pior. João se recuperou, mas o incidente os uniu mais. Sociedade evoluía, um documentário sobre sua história ganhou prémios, inspirando jovens gays portugueses. Miguel tornou-se ativista, falando em eventos. Mas o preço, ameaças aumentaram, forçando segurança. Ricardo propôs casamento: quero oficializar. Miguel aceitou, mas Dona Isabel soube e tentou sabotar, convenceu um padre amigo a negar bênção. No dia do civil, protestos ocorreram, mas eles casaram, com os gêmeos como padrinhos. Pós-casamento, felicidade misturada com desafios. Negócios se recuperavam com o nicho LGBT,
mas família estendida os isolou. Miguel refletia, valeu o isolamento. Ricardo, sim, pela autenticidade. Tomás, arrependido, pediu perdão final, eu errei. Miguel perdoou, vá viver sua verdade. Isso fechou um ciclo. Os gêmeos floresciam, Pedro sonhava ser artista, João cientista. Mas uma última ameaça, Dona Isabel apelou da custódia, alegando ambiente imoral. O juiz manteve, mas advertiu, prova instabilidade. Miguel e Ricardo juraram, nós provaremos. Mas o cansaço cobrava, Miguel considerou deixar por paz. Eu te amo, mas isso dói. Ricardo implorou, fique. Nós vencemos juntos. A primavera retornava a Sintra, florescendo como a resiliência da família Almeida. Com o casamento consolidado, Miguel e Ricardo enfrentavam a apelação de Dona Isabel com evidências de estabilidade, relatórios claros dos gêmeos, depoimentos de amigos. No tribunal, Miguel testemunhou, nós construímos uma família baseada em verdade. O juiz rejeitou a apelação, o amor não tem gênero. Vitória final, mas Dona Isabel, em seu leito de doença, ligou para Ricardo, você me matou. Ricardo, com pena, visitou-a, eu só queria ser eu. Ela morreu semanas depois, deixando um testamento que, surpreendentemente, restaurava parte da herança, para meus netos, não para você. Ricardo aceitou, usando para caridade LGBT. Os gêmeos, agora 8 anos, celebravam, nós vemos tudo agora. Pedro pintava retratos da família, João estudava astronomia. Miguel, como pai adotivo, os guiava, refletindo sobre sua jornada, da rejeição à aceitação. Mas nem tudo era perfeito. Sociedade portuguesa ainda dividida, enquanto progressistas aplaudiam, conservadores criticavam. Miguel e Ricardo fundaram uma fundação para famílias LGBT, ajudando outros. Em uma noite estrelada, Miguel perguntou, pagamos caro, mas foi certo. Ricardo respondeu, sim. A verdade liberta. A história deles inspirou debates, em fóruns, pessoas discutiam preconceito versus tradição. Miguel escreveu um livro, compartilhando lições. Anos depois, os gêmeos crescidos olhavam para trás, vocês nos ensinaram a ver além dos olhos. Mas fica a pergunta, em uma sociedade cheia de preconceitos, revelar a verdade sempre vale o preço da dor e da perda.